Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nos reunimos para que juntos possamos buscar esse conhecimento. Então, vamos pedir o amparo e a proteção dos nossos amigos espirituais e, acima de tudo, agradecer a Deus por essa oportunidade bendita. Bendita doutrina que nos ensina e nos dá um direcionamento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar quem achamos ser nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e em novos erros. Livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja agora e sempre, graças a Deus e a Jesus. Bom, seguiremos aqui com o estudo do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos aqui no 20º capítulo, que se intitula Eles Também, da reunião pública de 11/3/60, questão número 217. Esse capítulo é bem interessante porque traz um ponto importante na questão do trabalho mediúnico, que são as equipes de trabalho, né, os médiuns ali da casa no qual nós nos ligamos, que é a casa de Fabiano, né? Então, a importância de estarmos juntos, a importância de um convívio saudável, a importância e a oportunidade de podermos aprender uns com os outros. Então, Emmanuel nos traz aqui nesse capítulo alguns pontos bem importantes, né? Dizendo que se as nossas dúvidas, os nossos anseios ao longo aí dessa caminhada evolutiva, caminhada no estudo e no trabalho da mediunidade nos traz dúvidas e algumas situações, estejamos certos que todos nós passamos por essas situações, todos nós. Aí cabe o nosso acolhimento, aqueles que estão iniciando o trabalho, cabe o acolhimento ali das nossas experiências, esclarecendo dúvidas se for possível, né? Uma conversa, um diálogo, e até um incentivo para a gente continuar em frente essa caminhada. É muito importante, né? Nos auxiliarmos, né? Isso é muito importante. A casa ampara a todos que chegam ali, os estudos vão fortalecendo os caminhos, mas cabe a nossa parte também nesse sentido, né? Esse atendimento fraterno, esse acolhimento aos irmãos que chegam, né? Ou aqueles que já estão na caminhada, que as dúvidas vão acontecer, não significa que a gente está há bastante tempo que a gente já sabe, há algum tempo significa que a gente já sabe tudo, muito pelo contrário. Cada situação ali, cada ida à nossa casa, cada participação no trabalho pode trazer, e com certeza há de trazer uma nova possibilidade de aprendizado. Então, juntos somos mais fortes, né? E o conhecimento válido é aquele que a gente pode compartilhar. Então, ele traz alguns pontos que, de alguma forma, ali em algum momento, acabam nos pegando, né? Algumas dúvidas, mas saber também que esses irmãos passam pela mesma situação. A mediunidade, ela se dá ali de uma forma para cada um de nós, porém o ambiente que nós trabalhamos e esse convívio e um bom convívio, né, vamos dizer assim, é muito importante a todos nós, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que se fortalecer sempre, né, nos pôr em guarda e passar, quando possível, auxiliar tantos que seguem aí o mesmo caminho que a gente. Compadece-te dos médios de todas as procedências, mas notadamente daqueles que abraçam no serviço a estrada do aprimoramento e da redenção. Aprimoramento e da redenção seriam todos nós que estamos nessa estrada aí do serviço, né, que abraçam, né, esse serviço, aprimoramento e redenção, né? Então, essa mediunidade para nós, como é que ela funciona, né? O que a mediunidade pode nos acrescentar? São dúvidas que podem acontecer aí conosco, né? Com certeza elas vão nos auxiliar, vão nos aprimorar, né? Aprimorar no serviço, né? Entender um pouco mais sobre as questões espirituais que são tão importantes e na redenção, onde revivemos situações que vão nos trazer também esclarecimentos e fazer com que no nosso íntimo a gente sinta que está dando ali os passos certos, seguindo o caminho certo. Então, experiências, vivências e, como bem dito aqui por Emmanuel, o convívio, né, na busca do aprimoramento e da redenção.
é o que a mediunidade oferece a todos nós, né? Então nós temos todas as nossas questões que a vida nos oferece, sejam particulares ou familiares, mas as questões espirituais, elas são o suprassumo, vamos dizer assim, tem uma importância muito grande para nós. Quando nós estamos bem conosco mesmo, né? Quando nós vivenciamos essa mediunidade, buscamos o entendimento sobre nós, os sentimentos, aquilo que faz parte da nossa bagagem, isso nos dá ali uma segurança maior, uma força maior para a gente seguir em frente. Então, eu diria que na questão da mediunidade, para nós nos compadecermos, né? Ou seja, olharmos ali para o nosso irmão de caminhada ali, trabalhador, da mesma forma que olhamos para nós, buscando as melhorias, trabalhando, né? Olhando como um irmão, como alguém que realmente precisa de um auxílio, né? E com certeza caminharmos aí de mãos dadas, isso proporcionará muitas coisas boas a todos nós, já que estamos todos nessa estrada de aprimoramento e de redenção que a presente encarnação oferece. Sabes que a existência te pede o exato desempenho das próprias obrigações, é o que nós comentamos. Eles também, ou seja, todos passam por essa situação. Compreendes que é preciso disciplinar o tempo a fim de que não caias no descrédito de ti mesmo. Disciplinar o tempo, né? Ou seja, dar o devido tempo a todas as questões que a vida venha nos oferecer, refletidas ali, organizando essas questões todas, né? Sejam elas particulares ou não. Eles também, né? Ou seja, todos passamos pela mesma situação. Não estimarias explorar a bolsa alheia quando podes e deves viver à custa do próprio esforço, né? Então, com certeza, não utilizar a mediunidade para fins particulares, curiosidades, ganhos, entre outros, né? Então, se nós temos essa lição e é muito importante, todos nós passamos por essa situação, ele diz, eles também, auxiliar quando possível nesse sentido, dar de graça o que de graça recebestes, né? Não ignoras que tentarias de balde ensinar ao trem o acesso à virtude sem base no bom exemplo, começando na sua própria casa, né? Então, ensinar os outros o acesso à virtude sem base no bom exemplo, começando na sua própria casa, né? Ou seja, todas as situações, todas as mudanças e possibilidades, as melhorias, tudo que nós almejamos é para nós. Tudo que nós aprendemos, que vem a nós, o primeiro interessado ali de buscar essa organização somos nós mesmos. Tudo que nós vivenciamos através da mediunidade, nas experiências mediúnicas ali, no trabalho mediúnico, auxiliando os irmãos, enfim, de alguma forma, o primeiro aprendizado é sempre nosso. Então, todos os nossos irmãos de caminhada também passam pela mesma situação, ou seja, eles também. Sofrerias de certo se alguém te exilasse do trabalho digno, lançando-te à zombaria e ao desapreço, né? Ou seja, poderíamos passar por situações desagradáveis e não gostaríamos de passar. Zombarias, descréditos, enfim, brincadeiras, gostaríamos disso? Então, que a gente não faça com o outro aquilo que nós não queremos para nós, né? Então, isso é um ensinamento bem claro, porque eles também, né? Ou seja, todos nós não gostamos desse tipo de situação. Então, ao invés de criticarmos, vamos auxiliar, vamos estender uma mão, né? Nessa caminhada e trabalharmos como uma equipe, né? Trabalharmos como uma equipe, nos auxiliando, que não sejam motivos de zombarias as dúvidas, né? Muito pelo contrário, que seja um motivo de auxílio e de aprendizado para todos nós, tá, pessoal? Então é muito importante essas diretrizes aqui a todos, né? Não podes dar o tempo todo ao ideal, porquanto não te encontras livres de compromisso ante as rotas humanas, eles também. Então, com certeza, nós temos que dosar esse tempo, não deixando as questões espirituais de lado, né, que são muito importantes, a mediunidade, o trabalho, o estudo, né? Então,
todos nós passamos por essa situação, organizar o nosso tempo, ou seja, todos. Então, se nós estamos aí lutando para organizar um tempo, para organizarmos essas questões da nossa vida, todos passam pela mesma situação, tá? Então, mostra muito bem essas questões que somos todos iguais, princípio de igualdade, né? Princípios de igualdade, de fraternidade, né? Ou seja, sermos fraternos com os nossos irmãos, pois as lutas são da mesma forma, né? Então é importante saber isso, né, pessoal? A gente ainda está na questão da teoria, mas nada impede que a gente possa exercitar isso, né? É a parte que nos cabe. Então vamos caminhando aí que as coisas hão de acontecer na nossa vida, com certeza, né? Vamos pegar essa mediunidade aí, trabalhar ela da melhor forma, com essas diretrizes seguras, né, de irmãos que já têm o equilíbrio aí na caminhada, que entendem esses processos e vêm até nós nos auxiliar. Vives num corpo suscetível de queda na enfermidade muitas vezes, carecente de remédio e socorro e sempre necessitado de higiene e alimentação. Eles também, da mesma forma, temos as nossas necessidades, os nossos irmãos também. Passamos por situações muitas vezes parecidas umas das outras, né? Idênticas, nem sempre, ou quase sempre não. Mas a nossa luta é constante, em todas as áreas da nossa vida. É para a gente entender um pouco mais esse processo. Se cada um está passando por um processo numa situação ali, o outro está passando em outra. Então, aquele que está passando, que já vivenciou aquilo que eu passo, ele pode me ajudar através da sua experiência e eu posso passar isso para o outro, fazer com que a gente se fortaleça como irmãos, que somos todos irmãos, mesmo que separados aí pela encarnação, né? Mas somos todos irmãos e cada um, pelas suas escolhas, segue o seu caminho. Um dia, dentro da nossa jornada, entenderemos mais esses processos, né? Percebo que não pode satisfazer irrestritamente e reconhecendo que a construção do bem é sementeira e seara de todos, agradeces, feliz, a desculpa espontânea do próximo diante das tuas faltas involuntárias, né? Ou seja, erramos com o nosso próximo em algum momento, o nosso próximo poderá errar conosco também, né? Então, é a questão do perdoar, né? A questão de entender que cada um de nós ali está no seu tempo e que se a gente não consegue, de alguma forma, acertar tudo a todo momento, estejamos certos que o nosso irmão também não consegue, né? Aquele próximo, ou seja, eles também. Ajudemos aos companheiros da mediunidade em nossos templos de confraternização e de amor. Então, diretriz aqui de Emmanuel, ajudemos-nos uns aos outros, ao entendimento e à prática da mediunidade na nossa caminhada, e colheremos os frutos das nossas escolhas. Qual nos acontece, eles também trazem consigo as raízes profundas do pretérito sombrio, afrontados por enigmas do sentimento a lhes desafiarem a fé. Eles também são seres humanos em conflito consigo mesmos. Também lutam, também choram, também erram e também sofrem, né? Ou seja, princípios de igualdade a todos nós. Entender que muitas vezes erramos, o nosso próximo também há de errar, né? O nosso próximo também há de errar. Se eu não consigo proporcionar uma perfeição, porque eu ainda sou um ser que caminho entre erros acertos, eles também, ou seja, aqueles da nossa caminhada também vão errar conosco em algum momento, né? Também acertam e erram e também seguem os seus caminhos da forma ali como eles se direcionam e fazem suas escolhas. Na questão da mediunidade, ajudar os companheiros dessa caminhada, tá? Então, sendo mais pacientes, procurando nos auxiliar na busca do esclarecimento, né? Situações da vivência mediúnica ali, realmente fazer esse trabalho de acolhimento. Quando a gente se sente acolhido, aquilo mexe com a gente, não mexe, pessoal? Você vai até um local, você se sente acolhido ali por aqueles que já estão ali seguindo esse caminho há algum tempo,
que te estendem uma mão. Então isso te dá uma força para você continuar, tá? Isso é muito importante mesmo, né? Pois somos todos uma família. Como disse, não é uma obra do acaso, nós nos reunimos aí sobre a mediunidade, no amparo ali do Frei Fabiano, esse amigo querido, dessa casa abençoada que a todos ali nos oferece, deixa as portas abertas para adentrarmos, oferece muito trabalho, muito amor, muito carinho, né? Então, atendermos fraternalmente. Como nós não precisam de elogios e homenagens, mas de apoio e compreensão para que venham a caminhar entre sombras menores, já que todos nós, encarnados e desencarnados em atividade na Terra, respiramos ainda muito distantes da grande luz. É o que nós comentamos agora, né? A casa, o ambiente, a acolhida, o irmão que trabalha junto de ti, a mediunidade como uma possibilidade importante, né, como um empréstimo de Deus, todas as situações que a gente vivencia, os encontros, os reencontros, né? Então saber quem são esses irmãos, né? São necessitados assim como nós somos dessa misericórdia, dessas oportunidades que temos, todos. Mais uma vez, princípios de igualdade. Auxiliemos-los, assim, na execução dos próprios deveres, dentro dos moldes da disciplina e da ordem, do trabalho correto e do respeito à consciência tranquila, que desejamos para nós mesmos, porque o futuro perfeito não é obra sublime apenas da vigilância e da obediência da árvore, mas também do carinho e da paciência que brilham nas mãos do cultivador. Então, instruí-vos, né? Irmãos, instruí-vos, espíritas, instruí-vos, né? Isso é muito importante, né? E assim seguimos nossa caminhada em frente, tá, pessoal? E terminamos esse capítulo, que é muito interessante. Então, receber ali os irmãos que, assim como nós, necessitam desse carinho, desse afeto, que vai fortalecer ali no íntimo a dar os primeiros passos, ou então a dar continuidade naquilo que já vem sendo feito. Então, saber que todos nós erramos, acertamos, mas que estamos aí trilhando esse caminho, vamos nos fortalecer. Vamos nos ver ali como irmãos, ter um sentimento fraternal. E assim as coisas vão melhorando no trabalho da mediunidade, na nossa caminhada aí evolutiva, na nossa vida, na presente encarnação. É a nossa visão perante a essa oportunidade valiosa que Deus nos concede a todos, que é a presente encarnação, né? E tudo que a vida vem a nos oferecer como melhorias e burilamento de quem somos realmente, seres eternos. Então é isso, pessoal. Vamos refletir muito sobre a importância do convívio, né? E vamos encerrar aqui o nosso encontro, agradecendo a Deus e a Jesus, pedindo que nos dê força e coragem em nossa caminhada e que tenhamos o discernimento de nossas ações e de nossas tarefas, no auxílio da compreensão, da mediunidade no nosso caminho, da melhor forma de trabalharmos e que sejamos, Senhor, instrumentos úteis da Tua vontade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. E não nos deixes cair em novos erros e tentações, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Estejam todos em paz.